Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio, responsável aqui por fazer você gabaritar qualquer prova de inglês em qualquer banca de qualquer instituição desse país. E aqui a gente vai ter um trabalho muito primoroso, muito aprofundado, deixando claro aqui que eu também estou aberto a você de repente me achar nas redes sociais para que você possa tirar alguma dúvida, certo? Mas assim, a gente atende bastante pessoas, o Alphacom tem muitos alunos, então caso demore um pouquinho, tenha paciência. E a gente começa o nosso trabalho de hoje, falando dos pronomes. Falando dos pronomes pessoais. Pronomes é uma categoria de pronomes que é uma categoria de palavras que cai muito nas provas de concurso. Bom, antes de mais nada, porque eu sou assim, eu já vou começando a aula com conteúdo, vou me apresentar bem brevemente. Sou Renato Baggio, sou professor de língua inglesa, mas minha primeira faculdade foi de publicidade e propaganda, formado pela PUC Paraná. Depois eu estudei em Londres, na verdade eu estudei meio que no meio tempo da faculdade. Aí eu me formei professor em Londres pela International House, depois eu fiz letras português e inglês pelo COC de São Paulo e depois acabei também ingressando no curso de Direito, mas a demanda de aulas aí bem mais tarde, depois dos 30 anos, a demanda já era muito grande de aulas e acabou que eu não concluí o curso, fui até o 6º período, tá certo? Mas o inglês realmente tomou conta da minha vida e eu migrei para esse âmbito aí dos concursos públicos, me especializando nessa área, na qual eu trabalho há mais ou menos aí quase 2 décadas, tá legal? E vamos lá, o meu objetivo é esse mesmo com você, é trazer uma nova visão, independente de você ser fluente no inglês ou não, eu diria independente de você ter nascido fora. Vou lhe trazer coisas aqui que são da esfera dos concursos públicos e veja, o nosso objetivo aqui não é tornar você fluente no inglês ou falar inglês, é fazer você passar numa prova. A gente vai sempre estar olhando para como as bancas cobram determinados conteúdos. Tá legal? Então vamos lá, hoje começamos a nossa aula falando sobre pronomes pessoais, que no inglês eles chamam-se personal pronouns. E acredite, eu não perco o seu tempo com coisas que não caem na prova. Personal pronouns, além de permearem todos os textos que a gente lê em inglês, eles são a menina dos olhos dos examinadores. Volte e meia você tem uma questão que cobra o entendimento de um pronome pessoal no seguinte formato. O pronome tal da frase tal se refere a quê? Clássica essa questão. Clássica essa questão e toda vez que você tem uma questão desse tipo, você tem que lembrar. Toda vez que você tiver uma questão do tipo, o pronome tal da frase tal se refere a quê? Tu vai olhar porque veio antes no texto. Mas antes a gente precisa conhecer os pronomes pessoais. E eu gosto de estabelecer algumas relações das estruturas que nós estudamos com o que elas representam ou qual a função delas no texto. Sempre que você estabelece uma relação do nome daquilo que você está estudando com a função que aquilo representa na estrutura do texto, você caminha mais para o entendimento lógico do que mnemônico. Significa que as chances de você lembrar são muito maiores, porque tu entende aquilo ao invés de decorar aquilo. Então vem comigo, pronomes pessoais. O que é um pronome? Pronome é uma palavra que substitui o nome. Mas olha aqui dentro dessa palavrinha aqui, ó, da palavra noun. Dentro da palavra pronoun eu tenho a palavra noun. E noun é nome, que no inglês significa substantivo. Noun é substantivo. Então o pronome é aquela palavra que substitui o substantivo. É isso. Então você pode dizer assim, ó, eu tenho aula com o Renato. O Renato. Mas você pode substituir meu nome por um pronome e dizer eu tenho aula com ele. Simples assim. Os pronomes pessoais são de 2 tipos. E eles sempre se relacionam com o verbo. Por quê? Macetinho para você decorar sem ter que ficar repetindo o tempo todo, pelo entendimento. Pessoas fazem coisas. Pronome pessoal se refere a pessoas. Pessoas fazem coisas. E o fazer na frase é representado por quem? Quem é o fazer? Quem é a ação da frase? É o verbo. Então os pronomes pessoais se relacionam com o verbo. E se eles se relacionam com o verbo, eles podem ser de 2 tipos, sujeito e objeto. Muito legal, vamos anotar? Vamos anotar? Então os pronomes pessoais podem ser divididos em subject pronouns, olha que legal, e também podem ser divididos em object pronouns. Legal? Bem bacana? Bom, vamos entender isso aqui. Ele pode cair com outro nomezinho para você na prova. Eles podem também chamar de subjective pronouns e objective pronouns, cuja função é exatamente essa. Um pronome sujeito visa determinar quem é o sujeito da frase. Então, quando você pensa numa frase bem simples, vamos começar sempre de um raciocínio simples. A menina quebrou a janela.
Sujeito da frase não é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo? Como é que eu descubro o sujeito de uma frase? Eu pergunto quem ou o que. Então, sujeito é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo. Se eu digo a menina quebrou a janela, menina, sujeito. E janela? Janela é objeto. Mas não porque a janela é uma coisa, porque ela sofreu a ação de ser quebrada. Objeto não é necessariamente uma coisa. É aquele ou aquilo que sofre a ação do verbo. Faz sentido? Tranquilaço? Bem legal. E eu vou ter pronomes que vão substituir isso. Agora eu também posso ter uma outra frase que diz assim, ó, a bola machucou a menina. Sujeito da frase, a bola. Não, mas a bola é uma coisa. Não me interessa, é sujeito gramatical da frase. Então veja que o sujeito não é sempre uma pessoa. A bola machucou a menina. Quem machucou? A bola, sujeito. Quem sofreu a ação de ser machucada? A menina. A menina é objeto. Não, mas ela é uma pessoa. Eu não estou falando se é uma pessoa ou uma coisa. Eu estou falando que é objeto gramatical da frase porque sofreu a ação de ser machucada. Então veja, é daqui que a gente tira esses conceitozinhos e você já estudou esses pronomes na sua vida. Você já estudou isso aqui a tua vida inteira no inglês. O problema é que não te contaram tudo. Esse é o problema e eu tô aqui para resolver isso. Quer ver como você conhece esses carinhas aqui, ó? Esses pronomes são esses caras aqui, ó, que volta e meia aparecem em filme, em legenda, em música, etc. Certo? Lembra deles? E tu lembra da tradução deles? Então vamos lá. Provavelmente você lembra assim, ó. Eu, você, ele, ela. O it, tem gente que traduz como isto, este, esta. Não é. Não é. Ele não é pronome demonstrativo. Eu prefiro te dizer o seguinte. O it não tem tradução e o que ele vai indicar no texto depende do contexto. Quando acontecer, a gente vai ver. We, nós, you, vocês, né? Ó, você, vocês. E they significa eles ou elas. Se você aprendeu isso, você aprendeu certo. Mas você não aprendeu tudo. E o seu examinador sabe disso. E ele vai querer cobrar tudo. Vem comigo aqui do ladinho, então, para eu poder acrescentar algumas coisas para essa explicação. Olha só. Sim, o he realmente significa ele. Usado para pessoa. Masculino, singular. Ele é um pronome no singular. Verdade. Mas o he não é só usado para isso. Aí que está. O he pode ser usado para indicar, olha aqui, animal. Verdade. Animal, macho, singular. E aqui está o grande diferencial, ó. Conhecido. Se você tem um animal seu, não precisa ser conhecido de todo mundo, não. Você não deu um nome para ele? Dar um nome para um animal é dar uma característica de gente. Ele não chama o animal coleguinha dele lá pelo mesmo nome. Quando você dá um nome para um animal, você personificou ele. Então ele deixa de ser qualquer animal. E aí você pode tratar o seu animalzinho de estimação como ele. Até porque a gente sabe, quem tem animal de estimação considera como parte da família. Eu também. Então veja, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Que pode ser que o he no teu texto não seja uma pessoa. E aí isso compromete o entendimento do texto. Aí vem aquela máxima que tem gente que diz, poxa, mas na prova cai mais interpretação ou gramática? Desde quando você acha que há essa dissociação? Nunca existiu. Você não consegue fazer um estudo de uma língua separando só o que é interpretação e só o que é gramática, por causa desse tipo de coisa. Um pronome tem mais de uma tradução, se refere a coisas diferentes. Se tu não tem a fundamentação gramatical correta, vai entender o texto como? Sacou como é uma imaturidade linguística achar que interpretação é uma coisa e gramática é outra? Agora vamos lá. Se o he pode fazer isso, então ó, o she também pode. Opa, a gente sabe sim que o she significa ela, indicando pessoa, ó, feminino singular. Verdade. Mas se o he pode ser animal macho singular conhecido, então o she, como é que é? Pode ser animal fêmea. Animal fêmea singular conhecido. Um animal conhecido seu ou de todo mundo. Se você tem uma gatinha, uma cadelinha, uma calopsita fêmea, seja lá que animal você tem. Eu tinha um aluno que tinha uma tarântula. Mas quem sou eu para falar? Eu tenho uma jiboia. Você entra nas minhas redes sociais, você vê lá a jiboia. As fotos são antigas, ela tá pequena nas fotos, tem mais ou menos 1 metro e pouco, mas agora ela já tá com 3,5, mano, né? E aí o que acontece? O nome dela é Jica, é uma fêmea. Eu trato ela como she. She.
Então veja, nem sempre she é uma pessoa no seu texto. Só que o she vem detonando. She pode ser animal, fêmea, singular, conhecido. Conhecido seu ou de todo mundo. She pode ser pronome que indica embarcação. Olha isso. Embarcação, no inglês é she, ou seja, navio é she. Navio é she. Navio é she. Mas peraí, tio Rê, navio para nós é masculino. Aí é que tá. Por isso que eu não gosto de tradução ao pé da letra. Não é porque uma palavra ela é masculina para nós que ela é masculina no inglês. Aliás, isso vale para qualquer idioma. Sempre que você está estudando um idioma e você tem a mania de ficar traduzindo tudo ao pé da letra e emprestando o conceito de uma língua para outra, você vai incorrer em erro. Quer ver um exemplo que não tem nada a ver com o inglês? Para nós, carro é masculino, não é? O carro. Eu tenho que fazer a concordância, né? Se ela está no singular masculino, eu vou usar o artigo singular masculino o carro. Ah, não, mas eu quero colocar um pronome possessivo ali. Tá bom, então você tem que colocar um pronome possessivo singular masculino. O meu carro. Tá bom. Mas como é que é carro em italiano? Carro em italiano é máquina. É feminino. Eu digo la máquina. Então não é porque é masculino no português que tem que ser masculino no italiano. La macchina più bella del mondo è la Ferrari. É isso, é feminino. Então não é porque navio é masculino para nós que tem que ser no inglês. Ou você nunca achou estranho que tudo que é nome de navio em filme americano é nome de mulher? Só vai ser nome de homem quando propositadamente eles querem prestar uma homenagem para alguém, como tem lá um navio chamado The USS Reagan. Se não, não. Então olha que importante, talvez o she no seu texto seja uma embarcação. Caramba, como assim? Tem mais? Tem mais. Ninguém te contou isso? Você sabia que o she pode indicar um país? País? E aí tem gente achando que sabe que she significa ela. Parou, mano. Teu examinador não vai cobrar o que todo mundo sabe. Ele vai cobrar o que nem todo mundo sabe. Veja, você está no avião. Você está no avião. E isso aconteceu comigo a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, né? Eu estava sentado no corredor. Aí o que aconteceu? Era um avião muito grande, então era assim, 3 fileiras de banco, mais 4 ou 5 no meio, mais 3 do outro lado, era grande a parada. Mas quando o avião chegou em Londres, ele fez uma curva que do lado que eu tava, só que eu não tava na janela, dava para ver o rio Tâmisa e bem do ladinho ali o Westminster Palace com o relógio famoso do Big Ben. O cara do meu lado virou e falou bem assim, ó, quer olhar? Porque eu tava ali, né? Primeira vez saindo do país, tava ali, né? 17 anos. Olhando. Ele falou, there she is, England. Ele falou, lá está ela, a Inglaterra, o país. There she is. O she da frase do louco era o país. E isso pode acontecer na sua prova. Então, se o he não é só usado para ele, pessoa singular masculino, e o she não é só usado para ela, pessoa feminino singular, então o it, que é tão famoso, não é só usado para coisas ou animais. O it pode ser usado, sabe para quê? Ele pode ser usado para pessoa. Quando a palavra que se refere à pessoa não define gênero. Por exemplo, você concorda que há várias palavras, também no português, que ela indica uma pessoa, mas ela não necessariamente indica o gênero? Pega a palavra bebê. Ah, eu estou ouvindo um bebê chorar. A minha frase, estou ouvindo um bebê chorar, dá para saber se é menino ou menina? Não dá, porque a palavra bebê não define se é ele ou ela, assim como a palavra criança. Ah, eu vi uma criança perdida na rua. Tá, mas a minha frase não deixa você saber se era menino ou menina. Só que no inglês isso é muito mais comum. Existem muito mais palavras que indicam pessoas, mas não têm gênero. Por exemplo, doctor, médico ou médica. Teacher, professor ou professora. Engineer, engenheiro ou engenheira. Então se eu digo, é um bebê bonito, mas está lá todo envolto naquele lençolzinho, acabou de nascer, foi levado para o berçário da maternidade, e eu quero elogiar. Se eu não sei o sexo, eu vou dizer, it is a cute baby. Então sim, o it é usado para coisa ou animal, mas ele também é usado para, palavra baby indica pessoa, mas como até agora na minha frase aqui eu não sei o sexo, eu uso it me referindo a uma pessoa. Quem foi que disse que não pode? Legal, né? E o they, cuidado com esse cara, vem comigo, Tiagão, cuidado com esse cara. Toda vez que eu pergunto para os meus alunos, o que é they? Eles respondem rapidamente, eles ou elas. Verdade. Eles ou elas. Aí eu pergunto assim, tá, mas para que ele é usado? Eles falam, pessoas. Aí que tá o erro. Veja, o he, she, it, deixa eu pegar outra cor aqui, hein?
O he, she, it são 3 pronomes no singular, que são usados para pessoas, coisas, animais, tudo que eu falei ali. O they é plural de tudo. They não é só usado para pessoas. They é plural de tudo. Quando eu digo os rapazes, they. As garotas, they. As cadeiras, they. Os carros, they. They é plural de qualquer coisa. Tá legal? Significa eles ou elas, qualquer coisa. E eu já deixei aqui bem na mesma linha pelo seguinte. Porque esses pronomes têm função de sujeito. Se eles têm função de sujeito, olha o que eu vou escrever aqui agora para você. Eles, na verdade, têm que ser usados antes do verbo ao qual se referem. Ué, o sujeito não é justamente aquele que determina quem faz a ação do verbo? Então esses pronomes são usados antes do verbo ao qual se referem. Simples assim. Então veja, se eu quero dizer, nós estudamos com ela. Vamos pegar esse exemplo bem simples, para a gente começar a construção do conhecimento na nossa jornada de inglês. Nós estudamos com ela. Bom, veja, tá aqui meu verbo principal. Quem é nós antes do verbo? Poxa, nós antes do verbo é sujeito. Tá aqui, ó, we. Nós estudamos, we study. Com ela, com with. Mas agora nós temos um problema. Esse ela aqui, ó, é sujeito. E se é sujeito, ele só pode ser usado antes do verbo. Agora, quando eu digo nós estudamos com ela, você concorda que quem faz a ação somos nós. Nós estudamos. E ela é o que da frase? Ela é objeto. Ela sofre a ação de estudar conosco. Então, se ela é objeto, eu vou precisar substituir agora, pegar esse ela de um pronome objeto. Que você também estudou. Então vamos relembrar quem são os pronomes objetos no inglês. Tudo na mesma linha, olha aqui, ó. Anota tudo na mesma linha, por favor. O I corresponde ao me. O you corresponde ao you mesmo. O he vira him. O she vira her. O it fica igual. O we vira us. Esse you, como a gente já viu, fica igual. E o they vira them. Olha a lógica da língua inglesa, que é praticamente uma lógica matemática, de tão precisa que é. Se eu tenho uma coluna de pronomes que indica o sujeito e, portanto, são usados antes do verbo, essa coluna de pronomes que se refere ao objeto vai ser usada depois do verbo. Então anota aí para mim que todos esses carinhas são usados depois do verbo ao qual se referem. Por que eu estou dizendo isso assim, desse jeito? Antes do verbo ao qual se referem ou depois do verbo ao qual se referem? Ora, porque uma frase pode ter mais de um verbo. Uma frase pode ser formada por várias orações. E ela pode ter vários pronomes. Então, o que acontece? Visualmente falando, a gente tem um macete aqui para você. Mas eu já vou te apresentar. Vamos para cá primeiro. Então, veja. Quem é este ela, que na verdade não é o sujeito da frase, é o objeto? Opa, vem aqui, ó. Ela, sujeito, ela, objeto. É esse carinha aqui, ó. Então aqui meu pronome fica her. Essa é a tradução desta frase aqui, ó. Nós estudamos com ela, we study with her. Lembrando que no português existe aquela coisa difícil do me, comigo, te, ti, contigo, conosco, convosco. No inglês não tem nada disso, não. Você só vai pegando a preposição com e vai juntando com os pronomes objetos. Comigo, ó, que é uma palavra só no português. No inglês é with me. Ah, tá. E com ele, with him, tá. E com eles, né? Ou convosco, ó, with them. Então não tem essa história do contigo, comigo, conosco. Não tem conosco no inglês, tem com nós. Olha aqui, ó, with us, tá bom? O que torna tudo muito mais fácil. E aí, quase pra gente encerrar, olha como não dá para criar um macete visual aqui para você conhecer os pronomes. Bom, primeiro, tudo que eu falei do he, que ele pode indicar a pessoa, mas também animal conhecido singular masculino, vale para o him. Tudo que eu falei do she, que pode indicar animal, fêmea, que pode indicar embarcação, que pode indicar país, vale para o her. Tá? E assim sucessivamente. Esses caras todos estão um do ladinho do outro, porque eles têm a mesma tradução, a única coisa que muda é a função deles na frase e, portanto, a posição na mesma. Então veja, visualmente falando, dá pra gente criar um macete visual aqui, ó, em que eu tenho 3 colunas. Eu tenho uma primeira coluna de pronomes sujeitos, eu tenho uma segunda coluna de pronomes objetos, que na verdade é 1, 2, 3. Quem tá sempre no meio? Quem vai estar sempre no meio? Ó,
O verbo. Eu vou pôr aqui em inglês verbs. Ou seja, visualmente falando, eu estou querendo te mostrar que esses caras são sempre usados antes de qualquer verbo no inglês. Antes. E esses caras são sempre usados depois de qualquer verbo em inglês, em se tratando do verbo ao qual se referem. Legal, né? Mas a pergunta que realmente não quer calar é: por que é que tem tão mais pronome nos textos em inglês do que em português? Por que tem tão mais pronomes? E agora sim eu vou te mostrar algo do qual nunca te falaram. Vamos imaginar que eu viaje para fora do país e alguém está querendo falar mal do Brasil. Tudo bem, a gente tem uma série de problemas. Eu continuo dizendo que né, o problema do Brasil é muito simples, é o brasileiro. Tira o brasileiro daqui, que pronto, os problemas somem. O país tem muito potencial, quem não tem potencial é o brasileiro. Mas tudo bem, eu ando com pessoas como você, eu ando com pessoas que querem construir uma coisa diferente, né? Eu ando com pessoas que realmente querem fazer a diferença. Enfim, então, me diga com quem andas, eu te direi quem és. Se falar mal de brasileiro, pra mim, vai estar falando mal das pessoas com quem eu ando, que são pessoas decentes. E aí, o cara fala assim, ó, mas no Brasil lá ninguém trabalha. Eu falo, opa, parou. Eu falo assim no português, ó, trabalho muito, meu irmão. Tu não me conhece pra falar que no Brasil ninguém faz nada. Trabalho muito. Ou eu posso tomar as dores de quem eu conheço e também dizer assim, ó, fica quieto aí, meu irmão. Trabalhamos muito lá naquele país. Não é fácil, mas a gente trabalha. Que nem você estuda. Pior coisa, não dá nos nervos. Quando alguém vira pra você e fala, você só estuda? Porra, mano do céu. Não dá vontade de falar pro cara, senta aqui, mano, quero ver se você consegue. Ou você acha que eu não enfrento a mesma pergunta? Professor, você trabalha ou você só dá aula? Eu já ouvi isso, você acredita, cara? Não vou nem discutir, vamos lá. Olha só. Quando eu digo em português, trabalho muito, quem trabalho? Eu. Mas você concorda que eu não preciso colocar o eu aqui na frente? Porque quando o verbo termina assim, obviamente que ele significa eu. O sujeito está embutido dentro do verbo, porque como no português o verbo sempre muda, ele sempre se refere a um sujeito específico. Concorda comigo? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Mas não preciso dizer eu, tu, ele. Eu digo trabalho, trabalhas, trabalha. Trabalhamos. Olha aqui. Quem é trabalhamos? É nós. Então, no português, eu não preciso toda hora no texto ficar colocando pronome, porque o verbo já carrega o sujeito dentro dele, da maneira que ele é conjugado. Concorda? Só que no inglês, o verbo praticamente não muda. Praticamente não muda. Então, sabe como é que é trabalho em inglês? É work. Sabe como é que é trabalhamos? É work. Sabe como é que é trabalham? É work. Sabe como é que é trabalha? Então como é que eu vou saber de quem que o verbo está falando no texto se ele praticamente não muda? Quer dizer, então agora você entendeu a importância do que eu estou te mostrando aqui. Não é só porque pronome sempre cai na prova, e cai mesmo. Mas é porque sem o pronome tu fica perdido no texto, você não sabe de quem o verbo está falando. O que é work? Sei lá. Agora eu vou te ajudar, quer ver? O que é esse work aqui? Opa, agora eu consigo traduzir, ó. Eu trabalho. Ou seja, a tradução do verbo depende do pronome que o acompanha. Olha a importância desses caras, então. Por isso que eles têm que aparecer toda hora no inglês. No português não precisa porque o verbo faz tudo sozinho. Olha aqui, ó. O que é work? Não sei. E agora? Agora eu sei. We, nós trabalhamos. O que é work aqui? Não sei. E agora? Agora eu sei. They work. Eles ou elas trabalham. Trabalho, trabalhamos, trabalham. É o pronome que define de quem o verbo está falando. E é por isso que a incidência deles no texto é tão grande. Então você precisa estar atento a isso. Não só então a gente tem que estudar pronomes, porque é eles que vão ajudar a gente a entender o texto efetivamente, principalmente no que tange a questão verbal, tá? Mas fora isso, examinador adora. E olha o que tem caído bastante na prova. Esse carinha aqui, ó. O they, não sei porquê, caiu no gosto da galera. Então é assim, ó. O cara manda uma pergunta, e tem uma frase do texto, que aparece o they. Aí ele pergunta assim, o pronome, mas isso pode acontecer com qualquer um deles, tá? O que eu tô aqui é lançando mão de um raciocínio que pode acontecer com qualquer um deles. Então, quando eu tenho o pronome they, o cara tira a frase inteira do texto e ele diz assim, o pronome they na frase tal da linha tal se refere a...
Sempre que você tiver uma pergunta desse tipo, você vai olhar para aquilo que veio antes. Pronomes são utilizados, além disso, para eu não precisar ficar repetindo aquilo a que eu já me referi anteriormente. Tá certo? Essa é a verdadeira função deles. Então fique atento a isso e faz um teste agora. Pega um texto, alguma coisa aí que você, seja da banca que você quer, e começa a procurar esses caras aqui, ó, e ver como é que eles estão sendo usados lá dentro. O início do nosso curso, em que está todo mundo meio perdido, não é para você já sair lendo o texto, ai meu Deus, eu não entendo. Não. Pega o conteúdo, procura dentro do texto e vê se faz sentido isso aqui, vê se faz sentido isso aqui. É assim que a gente começa gradativamente ganhando corpo no nosso estudo no inglês. Te vejo na nossa próxima aula para a gente falar um pouco mais de pronomes. I see you.